Sim, esse vídeo é para você que é chamado de inconstante, para você que quando inicia algo sempre para. Eu quero te falar uma coisa. Eu, há alguns meses atrás, alguns anos, vamos dizer, precisamente há um ano atrás, eu era muito chamado de inconstante. Aquele cara que falava que ia parar de fumar e não parava. Aquele cara que falava que ia mudar os seus princípios e ia passar a seguir por um caminho certo, não seguia. E eu era muito julgado pelas pessoas. Eu era aquele cara que a galera, lá, ó, Nicolas tá fazendo de novo, tá. Ué, tu não falou que ia parar de fumar? Eu ouvia isso diariamente e eu aprendi uma coisa muito importante nesse vídeo. Hoje eu consigo manter uma consistência, mas até o final do vídeo você vai entender que o problema não é sobre ser consistente, o problema não é de fato o que você falou que ia fazer e não fez. O problema está na sua cabeça e o jeito que você enxerga a sua vida. Eu sou o Nicolas Aê e nesse vídeo eu vou te contar um pouco da minha trajetória de um cara inconsistente que atinge resultados hoje e quero te ajudar de alguma forma a atingir os seus objetivos, beleza? Vamos pro vídeo. Então, gente, é o seguinte, não sei nem porque eu falei dessa forma, não tem nem intro, mas vamos que vamos. Basicamente, eu não tenho muita coisa para falar aqui no quadro, mas eu vou contar um pouquinho da história, né? Basicamente, gente, no ano passado, eu fumava várias coisas, fazia várias coisas erradas, né? Eu fazia coisas que prejudicavam a mim. E tudo isso, cara, o que você precisa entender é que tudo que você está fazendo, que você não quer fazer, você está plantando, entendeu? Então, assim, quando você planta algo que no futuro não vai te fazer bem, consequentemente acaba sendo errado para você. Eu não parei de fumar, eu não parei de buscar o pecado, eu não larguei a vida, vamos dizer, é porque eu sou cristão, mas eu não quero que esse vídeo fique nichado. Eu não parei de fazer coisas erradas, fazer coisas que iriam me destruir porque era uma regra, ou porque alguém falou, ou porque era uma lei. Não, eu parei porque eu entendi algo. Eu entendi que tudo que eu. Cara, eu entendi muita coisa, na verdade. Não foi uma coisa. Não foi, como eu falo pra vocês, aqui não tem esse negócio de, virando a chave, por três coisas. Não, aqui não tem isso. O conteúdo é bruto, tá? Senta e ouve. Então, assim, foi um processo, tá? Foi um processo. A gente vai amadurecendo. Mas uma coisa que eu nunca deixei de fazer é tentar. Tem a galera aí que fala que tentar não existe, né? Cara, se existe ou não, eu não tô nem aí, tá? Eu quero tentar é o quê? Porque a galera fala, né? Ou você faz ou você não faz. Eu posso ter feito. Mas quando você faz, ou pelo menos as suas intenções é de fazer, e você não consegue, você tentou. Mas meio que quem quer de verdade não tem esse negócio de tentar. Ou você consegue ou você não consegue. Então, assim, eu nunca parei de tentar, para que vocês entendam, né? Eu sempre estive ali diariamente, prosseguindo. Nicolas, mas você caiu. Cara, eu era muito taxado. Tinha às vezes que eu entrava na igreja, aí ficava na moralzinha, ali 1, 2, 3 meses, aí no terceiro mês eu tava, sei lá, fumando um cigarro, fumando uma erva, tá ligado? E o nego olhava pra mim assim, que é isso, Nicolas? Aí falava de mim, lá, ó, Nicolas. Cara, a quantidade de amigos que eu achava que eram amigos, né? Conhecidos que eu tinha, que apontava lá, o Nicolas, ó. Eu tive um dia muito engraçado. Uma mulher, ela chegou pra mim, tava na moralzão, treinando, correndo, tava muito top. Aí chegou essa mulher, ela me viu na rua, eu tava bebendo um vinho com com um dos meus colegas. A gente tava não bebendo para se embriagar, bebendo pelo momento. Muito tempo que eu não via eles e tal. Filho, ela me viu na rua, ela... Ué! Eu perdi tudo nesse dia. Ué! Você crente bebendo vinho? Eu olhei assim, cara, me veio tanta coisa na cabeça, só que eu preferi ficar calado, entendeu? Porque é algo, muito medíocre, sabe? Muito medíocre. Porque assim, tu pensa, cara, tem uma pessoa, a gente tem um grupo de 5 pessoas. Essas 5 fazem coisas que as 5 sabem que é destrutivo. Vamos supor, os 5 fumam. Um tenta diariamente e luta diariamente para largar o cigarro. Os outros 4 sabem que isso é certo. E aí o que eles fazem? Motivam, animam, incentivam? Não. Eles, de certa forma, agem com uma certa estranheza dessa pessoa que está tentando ser diferente.
Então, assim, vamos lá. Tem 5 pessoas na merda. Se um quer melhorar, esses 4 vão agir com a estranheza desse quinto. Isso é em qualquer coisa. Isso é o poder do ambiente. Ambiente. Isso em qualquer lugar. Tá? Você já deve ter ouvido, se você andar com 5 milionários, você vai ser o sexto. Por quê? As pessoas, como eu já disse para vocês nas aulas passadas, isso aqui não vai ser uma aula, isso aqui vai ser um papo com o Nicolas, tá? Mas na aula do Comunicando que nem um Formiga, comunicação de formiga, eu falo isso, tá? Eu falo isso. Nós somos frequências. Nós somos frequências. Logo, como nós somos frequências, quando você conhece uma pessoa, você não está conhecendo a pessoa em si, você está conhecendo a frequência que ela está rodando. Por quê? Eu não vou ser a mesma pessoa pro resto da minha vida. Você não vai ser a mesma pessoa pro resto da sua vida. O que isso a gente tira de conclusão? Quando eu te conheço, quando eu conheço você e você me conhece, e a gente se gosta, e a gente vira amigo ou namorado, né? Eu estou dando um exemplo, ou no futuro caso, qualquer tipo de relacionamento. Você não está sendo amigo daquela pessoa, porque a gente está o tempo todo mudando. Você está sendo amigo do estado que ela está atualmente. A amizade verdadeira vem quando essa pessoa muda, evolui, se transforma e a amizade permanece. Outro assunto, falando sobre relacionamento, e por isso que quando você conhece uma pessoa e você tem a pretensão de casar, vocês não podem estar juntos por coisas materiais. Por quê? Porque as coisas materiais mudam. Os interesses materiais mudam, porém os interesses transcendentais não. Quando você tem um interesse e você pensa algo a mais que o material não pode te fornecer, quando você pensa em ter algo e essa pessoa pensa em ter algo transcendental, que transcende o mundo material, é bem provável que a amizade, o relacionamento de vocês prolongue durante anos. Por isso o alinhamento de princípios, né? É aquilo, cara. Eu escrevi isso no meu livro. Todo ser humano tem a necessidade de se sentir amado. Ele quer se sentir amado. Só que algumas pessoas querem buscar esse amor, né, com as coisas materiais e outras pessoas buscam esse amor de forma transcendental. O cara que vai na balada e gasta muito dinheiro para atrair muitas mulheres, para atrair a atenção, ele quer se sentir amado. Porém, de uma forma, não vou dizer errada, tá? Por mais que na minha concepção, mas é uma opinião minha, mas eu quero trabalhar aqui na nossa opinião, né? O cara, ele quer buscar um amor não errado, é raso. É um amor que hoje você está se sentindo amado. Amanhã você vai se sentir um merda. Desculpa a palavra. Entendeu? Mas voltando. Então, assim, nós somos frequências. E por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com ser inconstante, né? Nem eu sei. Não, brincadeira, eu sei sim. Toda uma hora tudo se junta. Cara, quando eu descobri que eu sou uma frequência e que não existe, eu vou... E aí, eu contei dos ambientes, das pessoas. E aí, cara, a primeira coisa que eu fiz para mudar de fato os meus hábitos e mudar aquilo que eu queria, para alcançar aquilo que eu queria, teve o mais importante. O mais importante está aqui, tá? Nicolas, saúde, finanças e sentido. Vocês não vão entender enquanto eu falar, tá? O mais importante é isso aqui. Mas se a gente chegar ao mais importante, eu vou falar as coisas que realmente, olhando para minha história, eu sou um cara inconstante, irmão. Se você, um dia eu vou soltar uma porrada de vídeos aí. Ontem eu estava na igreja, hoje eu tô aqui fumando um baseado. Eu quero só deixar claro para você, eu não sou coach especialista, eu não sou um cara fora da curva, eu sou um cara que sente ódio de mim mesmo. Que quando eu vou treinar, eu sinto dor e dá vontade, irmão, dá vontade de... Cara, eu não sei que vontade que dá. Vontade de eu matar e gritar eu mesmo. Sabe? É doloroso, não é fácil. Não é fácil. Você precisa parar de querer sentir prazer a vida inteira. Sentir felicidade. O processo não tem felicidade. Na vida, felicidade é só um bônus. Você tem que parar de correr atrás e buscar felicidade. Entendeu? Felicidade é consequência. E isso é outro assunto. Né? Em busca da felicidade, a gente usa aí... Cara, tem umas boas filosofias em relação a isso, mas hoje a geração ela busca o tempo todo felicidade, aquela vida perfeita. E eu, irmão, vou te falar uma coisa, essa vida não existe. Eu digo por convicção e por experiência própria. Enquanto na minha jornada eu buscava cada vez mais a felicidade, ela mais e mais fugia de mim. Cada vez mais, cara. Quando eu achava os meios de coisas que me faziam feliz, parece que essas coisas se distanciavam, ou eu precisava de mais doses. Cara, é um inferno.
É o inferno. Por isso tem uma frase que fala que o caminho para o céu é o inferno e o caminho para o inferno é o céu. Por mais que você não acredite em Deus, leva como uma metáfora, né? O caminho de uma vida boa é o inferno. O caminho de uma má vida, de uma vida ruim, é um céu. Logo, o que você precisa entender? Você precisa entender que você é uma frequência. Você é uma bomba de energia. Tudo é energia, tá? Tudo é energia. Tudo só muda o jeito que a energia é comportada. A energia elétrica ela é comportada de forma estática. No corpo ela é comportada de outra forma, mas tudo é energia. Então, logo, você não tem essa questão do tempo. Esquece isso de tempo. Vivo hoje. Vivo hoje. E de que forma você pode viver hoje? Cara, primeira coisa, quando você tem uma vida e você tem hábitos, essas pessoas se juntaram, foi você que quis ter esses amigos, né? Mas esses amigos não são necessariamente os seus amigos a longo prazo, a vida toda. Eles são os amigos da pessoa que eles conhecerem em um determinado momento, em uma determinada situação, de um determinado jeito. Logo, se você mudar o momento, a situação e o jeito, eles podem parar de ser seus amigos. A amizade verdadeira fica independente da fase. Muitas das vezes um amigo seu vai evoluir e você vai ficar. E não é que vocês vão ficar brigados. Não, vocês não vão estar mais na mesma frequência. Vocês não vão vibrar a mesma coisa. Vocês não vão falar mais sobre o mesmo assunto. Por isso, vocês vão deixar de ser amigos. Não tem mais aquela química, sabe? Não tem mais aquela entrosação, aquela conversa que vai fluindo. Não tem mais isso. Porque um quer uma coisa e outra que é outra coisa. Eu vejo isso muito em casais. O pai da família ele quer uma coisa, aí ele está indo para o norte. A mãe quer outra coisa, ela está indo para o sul. E aí, cara, falando sobre família, isso é muito, muito perigoso, né? Porque o pai e a mãe de uma família são os cabeças. E quando eles estão indo para direções opostas, eu fiz até uma referência um dia no grupo que eu fui, um coração, imagina um coração aqui, e aí essa parte aqui é da mãe e essa parte aqui é do pai. Eles, é uma metáfora, né? É uma forma de exemplificar. Eles estão segurando aqui. A mãe está segurando aqui e o pai está segurando aqui. Quando eles vão para o mesmo lado, o amor, que é o representante aqui, o coração representa o amor vai junto. O amor vai junto. E a consequência do amor é o quê? O filho, que é o fruto. Né? Isso é uma explicação mais profunda. Mas quando eles vão para direções opostas, o amor, ele é um papel. Ele se rasga no meio. E aí, o fruto, que é o filho ou a filha, é corrompido. Mas, enfim, ambiente, cara, a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes que mudou a minha história. Eu parei de ter amigos. Eu peguei toda a galerinha que eu andava e me excluí. Eu fui meio que obrigado a isso. Eu agradeço a Deus porque Ele me tirou do meu ambiente, me botou em outro lugar e eu posso dizer que eu passei por uma fase de treinamento. Mas muitas das vezes você não vai ter essa fase de treinamento e muitas das vezes você vai ter que ser esse causador. Então, cara, não tenha mimimi. Faz, porque depende de você. Cara, a ambiente mudou tudo. Ambiente. Ah, Nicolas, mas né, eu não sou amigo de ninguém. Eu não tenho amigo. Eu fumo por conta própria, eu tenho meu vício aqui. Ou às vezes o meu vício, cara, é a masturbação. Eu não consigo largar. Irmão, aprende uma coisa. Vício não se larga. Não é para você largar vício. Vício se troca. Depois que eu descobri que vício se troca e vício não se larga, cara, eu criei uma segurança. Porque eu testei, tá? Eu fumava meio maço por dia, caminhando para né? Fumava um baseado todo dia, até mais, né? E o que acontece? Quando eu percebi que eu tinha que trocar o vício por um hábito, e eu fiz isso e deu certo, eu não sentia vontade alguma de retornar ao vício. Assim, né? Nos primeiros dias, né? Vou categorizar na primeira uma, isso é estudo, tem um estudo que fala sobre isso. Em uma semana você vai sofrer, que é o estudo, é o vício químico, né? O vício químico ele demora uma semana. Mas em geral, os vícios em um mês você consegue resetar o teu cérebro, entendeu? Então assim, cara, faz o teste. Você fuma cigarro, tenta, se dá uma chance, pega. Em uma semana você adota o teu hábito, sai para caminhar. Você precisa cansar o mínimo que for, tá? Sai para caminhar. E aí você vai trocando seus vícios. Hoje eu não sou mais viciado como eu era em cigarro, em maconha, em masturbação, cara. E eu vou te falar, eu tenho hiperatividade.
Então eu tenho muita energia, eu sou um cara muito emocionado. Vocês devem perceber no meu jeito de falar. E de certa forma, né? Eu tenho TDAH, eu fui diagnosticado. Enfim, não é desculpinha, não. Eu só estou te mostrando que, às vezes, você pode estar pensando, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Irmão, é aquele que a galera fala, né? Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Você está dando desculpa por algo que você sabe que pode fazer. Entendeu? A quantidade de histórias que nós temos como exemplo de pessoas que tinham uma vida impossível, mas fizeram que essa vida impossível se tornasse algo possível. Chegaram nos seus objetivos. E você tá aí. Não, porque isso? Não, porque aquilo. Você sabe que se tiver que, para comprar um cigarro, se você tiver que pular 3 muros para achar que o cigarro, depois de uma semana de abstinência, você acha? Isso é uma prova concreta do que você quer, você consegue. Mas vamos lá. Se vocês quiserem mais para frente, eu posso até fazer um certo método, uma forma mais. Aqui que tá sendo, eu não fiz roteiro, não fiz nada, isso aqui tá tudo dentro da minha cabeça. De certa forma, uma forma mais organizada, coloca aqui no comentário, que eu crio um método interessante, baseado na minha experiência, né? Baseado em nada que eu li, não, é minha experiência, e aí eu monto um negocinho maneiro para vocês. E aí, o que isso aqui tem a ver, Nicolas? Vamos lá, que a aula tá ficando gigante já. Aí, ó. O que isso aqui tem a ver? Saúde, finança e sentido. Cara, tem uma parada aqui que é assim. Enquanto eu podia largar cigarros, começar a correr, fazer um monte de coisa, tá top. Só que enquanto eu não encontrei o meu sentido de vida, tudo que eu fazia, todos os meus esforços, de certa forma, eram em vão. Por quê? Chega uma hora que começa a doer. Porque o caminho para a virtude não é fácil. O caminho para o certo, para o bom, para o correto, não é fácil. Você tem que pagar o preço, mas não é fácil. E aí, quando começa a doer, você começa a se perguntar: por que eu estou fazendo isso? Será que realmente vale a pena? E aí tu começa a se perguntar. E aí tu acaba chegando à conclusão que não. Vou te falar, tu nem chega à conclusão. Esse pensamento vai se construindo, tem uma hora que tu recebe uma bela oportunidade, a vida te coloca pressão e você rompe, desiste e retorna ao vício. Porém, quando você tem um sentido de vida, quando você tem uma direção, cara, pode vir pressão, pode vir tudo que for. Você sabe o caminho que você tem que continuar indo. Então, o que eu vejo de mais importante que a galera tem hoje, que é muito ruim, é não saber para onde está indo. Não fazer um planejamento de vida. Eu aprendi isso recentemente. Eu aprendi isso tem 6 meses, mais ou menos. E mudou tudo. Eu fiz uma consultoria com uma garota e ela me ensinou um método de organização, né? O Bullet Journal. E, cara, mudou totalmente a forma do que eu vejo o mundo. Hoje, eu tenho meus próximos 5 anos planejados. Eu não estou dizendo que necessariamente eu vou seguir à risca esses 5 anos, entendeu? E vou chegar nos meus objetivos. Mas eu coloquei nesse plano coisas que eu gostaria de ter. Eu não venho de uma realidade fácil, eu não venho de uma realidade que você... Eu não sou playboy. Mas a gente vai se conhecendo, né? Mas eu não venho de uma realidade fácil. Então tem coisas que são normais e eu não tenho. Eu fico assim, cara, por que eu não tenho isso? Eu sou um ser humano. E aí eu comecei a colocar no papel coisas que eu acho necessário ter. Entendeu? Coisas básicas. Coisas que a gente não para pensar. Só que são coisas que a longo prazo, quando eu tiver 50 anos, eu vou sentir falta. Entendeu? Então a gente tem que começar a pensar com a cabeça do a longo prazo. Porque o a longo prazo a gente não tem como errar. Entendeu? No curto é muito complicado, porque o curto é muitas coisas acontecem. Porém, quando você planeja a longo prazo e erra um dia, esse um dia não vai fazer tanta diferença assim. Mas quando você entende que você precisa acertar a maioria e não fazer. Cara, tá ali numa pegada, tá sem fumar uma semana, você caiu um dia, a maioria pensa, eu não consigo mesmo, se frustra. Se frustra. Por quê? Ele colocou a expectativa lá em cima, atingiu aqui, e ele desanima, porque não atingiu as expectativas. Ele achou que ele ia de uma vez, sabe? E isso mudou minha vida tanto em relação ao cristianismo, tá? Depois que eu comecei a cagar, irmão, sério mesmo. Caí no pecado, irmão. Vamos continuar. Vamos continuar caminhando. Não tô nem aí. Entendeu? Por quê? O que importa não é a quantidade de erros e acertos que você faz diariamente. Porque se você parar para pensar, Deus ele é atemporal. Para Deus não existe essa questão do tempo. Beleza.
O que muda de um cara que é pastor, do cara que é líder, do cara que é um cristão? O cristão, pensa agora, no cristão que você vê como referência. Jesse Aguiar, Franilha Rocha, essas galera aí do cristianismo, essa pessoa que você pensou, um cristão de referência, pensa nele agora. O que muda dele para você? Dele para um cara que pecou ontem. O que muda é a direção da vida, não é a quantidade de vezes que ele está sem pecar, não é a quantidade... Cara, não é. Sabe por que não é? O que muda de um cristão para outro é o lapso de tempo que ele está sem pecar. E para Deus, Deus é atemporal, então na realidade isso não importa. A questão é, para onde está indo sua vida? Qual está sendo a direção da tua vida? Você sabe aonde, pelo menos, você tem ideia de onde você pretende chegar? A direção da sua vida está sendo essa? Porque quando nós temos isso alinhado e a direção da nossa vida está sendo essa, quando você comete algo que não está alinhado com a direção que você quer seguir, foi um erro. Não é uma decisão de vida. Nós somos categorizados e definidos pelo que nós fazemos diariamente. E não por um dia. Você não é categorizado porque você cometeu um assassinato. É muito ruim esse exemplo. De certa forma, você vai cumprir ali o teu pecado. Você cometeu um assassinato, beleza. Vamos na lei, você vai cumprir. Você não vai ser assassino. Se eu cumprir, você cometeu um crime em um dia, você vai cumprir mediante a lei, e quando você sair, você não vai ser mais assassino. Entendeu? Então, assim, você tem que... É lógico. Assim como na lei, você tem que cumprir o que você fez, tudo que você planta, você vai colher. Todo pecado, tudo aquilo que te faz mal, tudo aquilo que você não queria fazer, mas faz, cara, vai ter consequência. Muitos pecados meus me trouxeram consequências horríveis, consequências que tiraram alguns sonhos meus, né? Ou pelo menos dificultaram. Eu perdi muito tempo. Mas foi tão bom na hora, né? A gente nem pensa nisso. Mas tudo certo. E aí, cara, você vai colher, você não tem noção de quando chegar essa colheita, você vai se arrepender. Faça esse favor para você. Faça esse favor para você. Eu não tô falando para você parar de fumar e parar de fazer o que você acha que tem que parar de fazer hoje. Tô falando para você pelo menos mudar a direção da sua vida. Nem pelo menos, faça só isso. Mude a direção da sua vida. Se esforça para mudar o seu futuro. Sabe? Quando eu vacilava, eu achava que era impossível. E eu tô um mês sem tranquilo. E assim, eu não digo, Nicolas, eu tô há um mês, mas eu tô dizendo numa pegada que eu tô já há um ano. Eu tô nessa pegada há um ano, mas um erro eu cometi tem um mês. Só que eu parei? Não, eu tô em pé. A direção da minha vida tá sendo essa. Tá sendo essa e quando Jesus voltar, irmão, ou se ele voltar só para mim, que a galera fica com muito medo, né? O apocalipse está próximo. E se ele voltar só para você? E se ele voltar, pô? Só para você? Como é que funciona essa história? Você não parou pra pensar nisso, né? Então, assim, a direção da minha vida tá sendo essa. Se ele voltar hoje, eu sei que hoje eu dei meu melhor. Eu sei que, caí ontem, por exemplo. Caí ontem. Mas tudo bem ontem. Hoje, eu acordei na moral pra tocar o terror. Eu acordei querendo botar minha direção na vida mirada pro céu. Se eu não acordei com essa intenção aí, tá o problema. Se eu acordei com aquele espírito de desistência, agora não tô nem aí. Entendeu? Deus sabe o seu coração, irmão. Deus sabe. Eu não tô falando pra você pecar como se tivesse tudo certo, não. Enquanto você estiver se esforçando e dando o seu máximo para atingir os objetivos que Deus quer para você, que você quer para você, na minha visão, é isso que importa, tá? Saúde, finanças e sentido. Você vai pegar, você vai colocar isso aqui no papel e você vai se dar a chance. Por favor, se dá uma chance, pelo menos, uma vez na vida, de fazer tudo que você considera como certo. Não, Nicolas, o mundo é mau. O mundo é mau. Eu vou me entregar aqui. Eu vi uma música da Dua Lipa que ela fala que ela se entregou pelo lado mal dela. É tão bonito, né? Tão melancólico, é tão... Nossa, eu deixei o meu lado ruim me dominar. Irmão, você precisa ter muito mais coragem para aceitar o seu lado bom e fazer o que é certo do que fazer o que é ruim. Você acha que você é brabo porque você faz o mal? Porque você nunca tentou fazer o bem.
Entendeu? Você nunca tentou só fazer o bem e ter a coragem de quem faz o bem, e pagar o preço de quem faz o bem. Desculpa o palavrão, mas brabo mesmo, para não falar o palavrão, brabo mesmo é o cara que paga o preço com coragem para fazer o que é certo. Não estou dizendo que você precisa fazer um feito gigante. Se você olha para o teu interior, reconhece que tem o bem e o mal dentro de você, e você opta todo dia, por mais que o mal venha te consumir, de todo dia você opta em fazer o bem, você é bravo. Não é o cara que, não sei o quê. Não, irmão, não é. O mal, ele tem uma característica que é muito interessante. Ele é muito lindo. Ele se vende muito bem. Cara, ele se vende. Eu trabalho com vendas, vocês sabem, o canal é sobre comunicação, mas o mal ele se vende muito bem, né? Você olha aquilo ali e fala, meu Deus, olha, eu sou brabo. Só que a longo prazo o mal sempre, não tem saída, não tem escapatória. A longo prazo. Irmão, pensa uma coisa. Vai na tua janela, ou vai em qualquer lugar que você vê muitas pessoas e para e olha. Ou imagina agora várias pessoas que você já viu. Cara, imagina. Tua mãe, teu pai, tua avó, toda a tua família, teus amigos. Daqui a 100 anos, não vai estar ninguém aqui. Nem teu sobrinho que nasceu ontem vai estar aqui. Será que tudo que você está passando e tem como especial hoje realmente importa? Nós, não está anotado, nós somos seres emocionais. 95% das nossas decisões são emocionais. Isso devido ao nosso tribalismo, né? Na antiguidade, que a gente precisava da emoção para sobreviver. Você vai tomar decisões baseadas nas suas emoções. Só 5% são baseadas na razão. Baseadas na razão. Logo, você precisa parar de agir conforme tudo que você sente e agir conforme tudo que você sabe. Para pensar agora. Você está vivendo conforme você sabe? Até porque você sabe que você sabe o melhor para você, mas você sente vontade. Te deu vontade de pecar. Te deu vontade de cair. Te deu vontade de fazer aquilo de novo. Mas você sabe que é errado. Só que o problema é que você não tem força o suficiente. Irmão, vamos lá. Eu tenho força para levantar, vamos supor, 10 quilos aqui. Se eu quiser levantar 50, eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu não tenho força? Não. É porque eu não treinei. Nosso cérebro, ele é plástico. Nosso cérebro tem a neuroplasticidade. Logo, você precisa treinar o seu cérebro e se submeter a situações no qual ele vai ter que se expandir. Nosso cérebro tem um poder de adaptação. É por isso que nós sobrevivemos como raça. Tá? Então, é um treino diário. Não jogue a toalha porque você cometeu um erro. Você precisa continuar. Para de vacilar, irmão. Não no sentido, pequei, irmão. Você pecou, não é vacilo. Pecar é desistir. Vacilo de verdade está na desistência. Não está num erro. Levanta essa cabeça, irmão. E treina o nosso corpo. Assim como a terra, ela foi feita para o ser humano. Assim como o corpo ele é treinado para ser mais forte, a sua mente ela é treinada para ser mais forte. Só que você não quer se submeter à dor. Tudo que tem dor cresce. Tudo que te causa dor te faz crescer. Aceita! É o jogo que você recebeu. Só aceita a merda desse jogo. Não tem outra carta, não tem... Cara, não tem outra escolha. Ou você aceita a dor agora, ou você vai morrer de dor no futuro. Você está insatisfeito com a sua vida hoje? Tá. Olha para o passado. Foi você, seu vacilão, que não pensou em você hoje, por isso você está mal. Eu estou falando isso tudo como se você estivesse olhando para mim no passado. Porque eu sei quanto tempo eu perdi, quantas coisas me fizeram atrasar e quantos sonhos se dificultaram por decisões emocionais minhas. Eu sei, irmão. Eu sei o que você está passando. E eu te digo como um cara inconstante, como um cara vacilão, como um cara que foi taxado por geral, como incapaz. Eu tô conseguindo, pô. E se eu cair amanhã, irmão, eu vou continuar remando. Eu vou continuar remando, pô. Não sou especial, sou fraco. Sou fraco.
mas é na tua fraqueza que Deus vai se fazer forte. Entenda Deus não como dor, nossa, ele vai se fazer forte na minha fraqueza. Não. A habilidade que seu cérebro tem de se adaptar vai a cada vez mais se fazendo forte. Deus ele é muito filosófico às vezes, ele é metafórico muitas das vezes. Enfim, eu não vou entrar nessas questões de Bíblia, mas entenda, quanto mais você fizer o bem, mais bem treinado o seu cérebro vai estar para superar desafios. E quanto mais você fizer o mal, mais escravo você vai estar do mal. Não caia nessa ilusão. Não caia. E se você não entendeu nada do que eu disse, se você não entendeu nada, me chama, me dá um zap aqui, entra no meu Instagram aí e me chama. Que a gente vai trocar uma ideia, pô. A gente vai misturando, te peço perdão. Acabei misturando aqui Deus com neurociência, mas é a verdade que eu vivo hoje. Com as minhas experiências, é a verdade que eu vivo, pô. Então, assim, cara, qual é a vida ideal? O que você acha que deveria ser feito na tua saúde? Você vai botar num papel. Ah, Nicolas, eu queria ter um plano de saúde. Ah, Nicolas, eu queria fazer uma revisão dos meus dentes. Eu queria treinar. Você vai botar no papel. Ah, Nicolas, eu queria ganhar 10 mil reais para ficar tranquilo. Ah, Nicolas, eu queria ter, não sei o que, eu queria ter mais tempo com a minha família. Irmão, a grande questão é o seguinte: enquanto você não escrever a sua própria história, você está deixando que pessoas, você está fazendo assim, ó. Você está dando a caneta da sua vida para pessoas escreverem a sua história. E aí, irmão, não reclama se o final for uma merda, se o final foi um final que você não gostou, não reclama. Você deu a caneta da sua vida para alguém tocar. Irmão, na história do autor, o final feliz vai ser pro autor. Se a caneta tá na mão do vilão, o final feliz vai ser pro vilão, que no caso ele vai ser o herói. Quem é que está escrevendo a tua história, meu parceiro? Escreva a sua história. Bom, sentido é da vida. Você precisa se perguntar da onde eu vim, para onde eu estou indo, por que eu existo, qual é o sentido dessa vida, por que tudo é tão especial, por que eu sou diferente de todas as raças que existem, né, o ser humano. Por quê? Porque se pergunta o porquê. Ah, Nicolas, como é que eu faço isso? Você sabe qual é o sentido da vida para você? Ah, não sabe? Se pergunta. Se pergunta hoje, porque no futuro isso vai te fazer falta. Estou te dizendo com convicção, irmão. Entendeu? É isso. Eu não quero ficar te convencendo, não quero te convencer. Ah, Nico, não quero te convencer. Faz o que você acha que tiver que ser feito, irmão. Estou te falando pro teu bem, de verdade. Eu não sou, mais uma vez, eu não sou um cara brabo demais. Eu só luto contra os meus pecados diariamente. Tá ligado? Todo mundo erra e uma hora você vai errar. A questão é, qual é a direção da sua vida? Você vai fazer isso aqui. Baseado no nível de dificuldade para cada item da sua lista, você vai dar mais tempo para você concluir. Planeja. Eu planejei os meus próximos 5 anos. Não necessariamente eu vou cumprir à risca tudo que eu planejei. Só que isso eu vou botar aqui no link da descrição um vídeo que fala sobre esse bullet journal que eu indico para todo mundo ter. Você perde 10 minutos diariamente para escrever. São 10 minutos que você consegue ter uma paz mental para organizar o seu dia e fazer tudo que você quer fazer. E, cara, mude seus ambientes. Mude seus ambientes. Anda com as pessoas que são melhores que você. Que elas vão te obrigar a melhorar. Sabe, teve um dia que eu gostei de uma menina, né? Acabou que não deu em nada, mas eu acabei gostando dela e eu descobri que ela estava num nível muito acima que eu. Sabe o que eu fiz, cara? Eu tenho o sonho de ter uma família, né? Eu tenho o sonho de ser pai. Eu percebi que, cara, eu tô atrasado. Pro que eu quero, aonde eu quero chegar, o homem que eu quero ser, eu tô atrasado. E eu comecei a melhorar os meus hábitos, a melhorar quem eu sou. Para poder ser um homem capaz de dar um futuro para minha esposa. Um futuro não, né? Mas eu quero ser um homem de verdade para minha esposa. Quero ser um homem, dar futuro para os meus filhos. Então, mude seus ambientes. Entenda que vício não se larga, vício se troca, tá? E planeje a sua vida. Cara, se você fizer só isso aqui, entendeu o que eu te falei, repita esse vídeo. Se você não entendeu nada, repita. Mas se você entender isso, cara, você já consegue fazer alguma coisa na tua vida, nem que seja 0,01% por dia. Mas se você muda 0,01 por dia, a longo prazo, irmão, você vai chegar no teu objetivo. Eu sou impulsivo demais. Eu queria largar o cigarro e eu larguei o cigarro da noite por dia, larguei a maconha da noite por dia, larguei
tudo que eu quis largar da noite por dia pela essa característica minha de ser impossível, né? Mas eu planejei, entendeu? Eu planejei. Então, é isso. Se você quiser, né, um papo mais pessoal, algumas dicas pessoais, entre em contato comigo no Instagram, entendeu? Eu tenho uma rotina bem corrida. Eu deixo bem claro aqui pra galera que a minha intenção é ajudar, só que eu planejei as minhas finanças também. Então, se você está aqui, você está fazendo parte dos planejamentos das minhas finanças. O que eu te passei aqui de graça é super. Cara, você já consegue mudar a tua vida dentro do que você quer. Se você vir falar comigo, eu consigo mandar um áudio e trocar ideia contigo. Se for algo mais extenso, poxa, Nicolas, eu quero que você planeje o meu dia. Quero que você pare aí 3 horas comigo numa call para fazer um plano da minha vida, entendeu? Para eu conseguir atingir os meus resultados. Falar sobre propósito, falar sobre pensamento de vida, né? Aí a gente marca uma coisa e eu presto consultoria, entendeu? Só que se você quiser algo muito detalhado e muito complexo, chegar com um problema simples para mim no Instagram, eu não ligo, mando um áudio, cara, ó, funciona assim de tal forma. E é isso. Eu vou buscar o melhor jeito aí para que você entenda o caminho que você deve seguir. Não que eu seja superior. Não, não é isso. É que eu corri estradas que talvez você não correu. Se você está até agora nesse vídeo, provavelmente você não correu estradas que eu corri. Entendeu? Então, é isso. Beleza? Me chama no Instagram, vou deixar aqui abaixo também. O vídeo do Bullet Journal eu vou deixar aqui abaixo também. E é isso, cara. Só muda quem quer. Quem não quer dar desculpa. Vambora!